Fala galera, tudo bem? Hoje eu tô aqui para gravar um vídeo, né? Na verdade é mais uma dica, né? A respeito do NSP Pro, que é o emulador de redes da Huawei, né? Recentemente, alguns meses atrás aí, foi lançada uma nova versão do NSP que tem algumas features novas, né? Permite a gente configurar VXLAN distribuído, né? Permite a gente configurar MLAG, né? Multi-Chassis Link Aggregation e também algumas outras features novas aí. Hoje, o que eu quero mostrar é uma dica voltada para como a gente pode acessar a interface web dos equipamentos aí, tanto do Firewall e também vai funcionar para acessar a controladora wireless, né? Então você pode usar isso caso você queira visualizar ali, né, a página web, né, de gerência desses dispositivos, né? Hoje aqui eu vou utilizar um Firewall. Já está tudo no esquema aqui, mas eu vou explicar como é que é feito, né, para ajudar vocês aí quando vocês forem fazer o live de vocês. Bom, primeiro de tudo, quando a gente for subir aqui, né, a nossa VM no VirtualBox do NSP, na parte de rede a gente tem algumas opções, né? A gente pode subir várias placas de rede aí, e quando a gente for subir lá no NSP Pro essa parte de bridging, né, vamos dizer assim, a gente tem que selecionar a placa de rede correspondente aqui do Oracle VirtualBox, né? Então essa daqui é a placa 0, 2, 0, 1 e 2, né? Vocês vão entender melhor quando eu mostrar ali no NSP. Mas particularmente eu sempre coloco a placa em modo bridge, né? Porque daí ela pega o DHCP da minha placa de rede do computador, né? Do dispositivo que eu estou usando ali. Então eu acho que é mais fácil. Mas você também pode tentar fazendo utilizando esse modo de host only aqui, né? Placa de vídeo, placa de rede exclusiva do hospedeiro. Aí aqui você consegue configurar também as redes, né, que você quer para essas placas de rede que você cria aqui, né? Você vem aqui, nova. Não sei se ele vai deixar criar porque o VM está rodando. Beleza, criou aqui. Então você pode criar, né, essa placa de rede aqui. Você atribui um endereço IP a ela. Você pode criar um servidor DHCP também e só em aplicar aqui. Mas nesse caso eu acho mais fácil, como eu disse, criar uma placa em modo bridge. Dado isso, então, a gente adiciona aqui uma cloud, né? Como se fosse uma bridge, mas enfim, aqui no NSP Pro Cloud a gente adiciona, eu já adicionei aqui. Depois disso é só dar um power, né? No caso aqui ela já está ligada. E então deixa eu adicionar uma aqui. Então você liga, faz um link aqui, né? Da cloud. Antes de fazer o link a gente tem que vir aqui nessa parte de Ethernet e adicionar a ETH0, que no caso essa ETH0 aqui corresponde a o adaptador 1 aqui no VirtualBox, né? Que no caso é a minha placa que está em modo bridge. Sendo assim, você muda aqui para ETH0, dá um apply. Ok. E aqui você pode criar um link entre a cloud e o seu firewall, ou o seu switch, ou o seu roteador. Isso aqui não serve só para você acessar a página web, né, de gerência do dispositivo, mas também você vai conseguir acessar ele via SSH, via Telnet e etc, né? E daí você seleciona uma interface aqui que você quer fazer essa ligação, né? Aqui no caso eu vou selecionar a interface G002 e é assim que você faz a ligação entre a cloud e um dispositivo. Aqui eu vou utilizar como exemplo essa Cloud 2 aqui, né? É por ela que eu estou acessando a interface de gerência desse firewall aqui, do SG1. Então a gente clica aqui no firewall. E aqui a gente pode ver que eu já habilitei a parte de Web Manager, né? São esses 3 comandinhos aqui que a gente basicamente habilita aí, né? Para poder acessar o firewall via interface web, né? Via interface gráfica ali. Mas não somente isso, a gente também tem que configurar a interface de gerência, né? Então, eu já configurei aqui com IP fixo na mesma faixa que está o DHCP aqui do meu roteador interno, né? E com isso, eu consigo já então pingar
o gateway 26811. Beleza, tô pingando o meu gateway aqui do meu roteador interno, né, da minha casa. E agora, a gente também tem que criar um usuário, né, pra gente poder acessar a interface gráfica. Então a gente vai no AI, né, no AAA. Eu já criei aqui. É bem simples, né? Você cria um local user, admin 1, e aí você dá uma senha aí da sua preferência. E aí a gente seta também os serviços que a gente quer dar, né, para esse usuário. No caso aqui eu coloquei SSH e HTTP. A gente pode até criar um usuário aqui também, já que a gente já está com a mão na massa. Vou criar o admin 2, password, e criar o famoso HAL e AL 1234 ali, né? Eu coloquei 1234 porque depois ele pede para mudar. Então, local user, admin 2, service type, HTTP e SSH. Local user, admin 2, privilege, level 3. Opa, beleza. Com isso a gente já tem criado aqui o usuário admin 2. E agora a gente vai para a parte que interessa, né? A gente vai pegar o IP que a gente configurou na interface de gerência aqui, né? O 92.681.50. E daí a gente vai então acessar ele aqui, né? Beleza, aqui então a gente já tem a interface gráfica, né, do Fire. E aí a gente dá um admin 2 aqui, 1, 2, 3, 4, que é a senha que a gente tinha colocado. E aí a gente preenche o CAPTCHA. Beleza, aí ele pede para mudar aqui, então a gente vamos fazer a mudança aqui então da senha. Vou colocar o famoso Huawei 123 aí, né? Ok. Agora vamos logar aqui novamente. PYM88. E é isso. Então a gente consegue, por meio da cloud aqui, né? A gente consegue acessar a interface gráfica do Fire, da Wireless Controller aqui, né? E também acessar SSH de qualquer dispositivo aqui, dos switches, dos roteadores, né? E por aí vai, tá bom? Utilizando a cloud aí, que é um novo recurso aí que o NSP Pro trouxe na nova versão. E aí a gente tem então aqui a interface gráfica aí do Fire. E aí a gente pode, enfim, fazer o lab aqui utilizando essa interface gráfica, né? Que às vezes facilita um pouco mais dependendo da quantidade de coisa que você tem que fazer, né? Aqui eu já fiz algumas configurações, né? Nessa GE002 aqui, por exemplo, eu configurei a cloud aqui, né? E aí eu dei o nome dela de internet. Então, através dela, eu consigo então vir aqui na interface CLI aqui, né? E consigo dar um ping lá pro DNS lá da Cloudflare, né? E aí, beleza. E com isso a gente consegue, né, evoluir aí no laboratório utilizando a interface gráfica do dispositivo. Então, a minha dica de hoje era essa, né? E depois eu acredito que eu posso fazer mais vídeos aí também. Talvez mostrando como é que a gente instala, né? O NSP Pro é bem tranquilo. E a minha ideia também é fazer alguns outros laboratórios aí mais completos. Mostrando a parte de Fire, eu posso mostrar a parte também de configuração de MLAG, de VXLAN e por aí vai. E até conto com a ajuda de vocês aí também com algum conteúdo aí que vocês queiram que eu traga aí pro canal, né? Valeu, pessoal. Um abraço.